dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Paracatu recebe mais uma edição da Unidade Móvel Medicesc, projeto dedicado à saúde dos olhos. Especialistas alertam para o aumento das descargas elétricas durante a primavera. Na terceira reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição Federal, você verá a distância entre os direitos previstos e a aplicação na prática. Pesquisa Datafolha mostra crescimento de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad eleva a taxa de rejeição. A mesma pesquisa mostra que, para 59%, conversa com amigos e parentes tem muita importância na decisão do voto. E ainda, a nossa sala de entrevistas traz uma excelente oportunidade de crescimento pessoal e profissional com a palestra sobre análise comportamental. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. 4 anos depois de um decreto do governo que autoriza a portabilidade de crédito somente agora, com a taxa básica de juros da economia no menor patamar da história do Banco Central,
é que passou a valer a pena buscar formas de tornar os financiamentos mais baratos. Para quem financiou o imóvel entre 2015 e 2016, esse é o melhor momento para renegociar a dívida ou levar para outro banco que forneça taxas de juros menores. 3 quadros do metrô era o que eu queria. A alegria estampada no rosto do Flávio por ter comprado um apartamento próprio em 2016 só aumentou. No primeiro semestre deste ano, ele conseguiu reduzir a dívida com o banco. É que esse é um ótimo momento para se fazer refinanciamentos de imóveis. Após sucessivas quedas, a Selic, a taxa básica de juros, chegou a 6,5% ao ano, menor série histórica do Banco Central. Com isso, outras taxas, como a de financiamento imobiliário, também foram puxadas para baixo. Há 2 formas de se refinanciar um imóvel: tentando uma taxa de juros menor com o próprio banco credor ou por meio da portabilidade para outra instituição financeira. O primeiro passo que a gente sempre fala para o cliente é tentar reduzir a taxa de juros no banco que ele já tem a conta, que ele já tem o financiamento. Ele não vai precisar pagar uma tarifa de manutenção num banco novo, ele vai ficar também isento do pagamento da taxa de avaliação de bens em garantia que ele vai precisar fazer se ele mudar de banco, e não precisa pagar a transferência desse credor, né? Que quando faz a portabilidade, você muda o credor e tem que fazer um registro no cartório. Flávio permaneceu com o mesmo banco. Em 2016, ano em que as taxas de financiamento imobiliário bateram recordes de alta, ele financiou R$190 mil em 360 meses a juros de 10,3% ao ano. O montante pago ao final chegaria a quase R$515 mil. Ao pedir o refinanciamento do restante da dívida em 2018, conseguiu uma redução de 0,5% na taxa de juros. Ele decidiu manter o valor das mensalidades para reduzir o prazo e a diferença no valor final do financiamento, descontados os valores já pagos, ficou em quase R$180 mil. Esse 0,5% me gerou uma economia bem significativa. É importante também o cliente analisar não só a questão da taxa de juros, porque essa não é a única coisa que compõe o financiamento. Além da taxa, tem seguros embutido aí no valor da prestação. E esse custo de seguro, ele varia muito de banco para banco. Então, dependendo do perfil do cliente, idade e tudo mais, o banco vai ser melhor para um, não vai ser melhor para outro. Então, não analisar somente a taxa de juros, ver o custo total da operação. E a Petrobras volta a ser a maior empresa brasileira em valor de mercado. Com a alta da Bolsa de Valores nesta terça-feira, a Petrobras alcançou mais de R$300 bilhões em valor, segundo uma consultoria especializada. A estatal passou a Vale e ganhou a liderança entre as empresas nacionais. A alta do mercado de ações foi impulsionada pelas pesquisas eleitorais, que mostraram o avanço do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e estagnação do candidato do PT, Fernando Haddad, que não tem a simpatia do mercado financeiro. Uma das propostas do candidato do PSL é a privatização de estatais. Agora, o ranking das 3 maiores empresas brasileiras tem a Petrobras em primeiro lugar, a Vale em segundo e a Ambev em terceiro. Às vésperas do vencimento do prazo para que os atingidos na barragem de Mariana recorram à justiça e quase 3 anos após a maior tragédia ambiental do país, o Ministério Público de Minas Gerais fechou um acordo de indenização com a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP, por meio da Fundação Renova. A proposta apresentada pela promotoria Renova pedia a consideração de todos os danos cadastrados pelos atingidos. Na ocasião, o promotor de justiça informou que a composição estava em fase avançada e, caso fosse aceita pela Renova, seria homologada em outubro. Com a proposta, a polêmica matriz de danos da Renova seria extinta. O documento relaciona 944 itens avaliados abaixo do preço de mercado. O catálogo também não considerava bens comunitários, como igrejas e cemitérios, desvalorização de imóveis e perdas profissionais. A homologação representa maior segurança para os moradores, mas também há receio quanto aos valores oferecidos pela empresa. Ainda segundo o Ministério Público, a proposta da promotoria traz alívio por impedir a prescrição, mas não deixa claro que realmente está sendo pago, já que não há uma avaliação item por item. A gente está tratando, como eu disse, de múltiplas dimensões dos danos. Isso inclui também, além das medidas de compensação e das medidas de reparação, as medidas compensatórias, as medidas que possam, de alguma forma, quando
a reparação integral do dano, não puder levar aquele bem danificado ao estado anterior, que isso seja compensado, inclusive em dinheiro, evidentemente. O acordo alcançado representa mais um avanço para os atingidos pelo tsunami de lama e rejeitos das gigantes da mineração. Há estimativas de indenização até 40% superiores às previsões mais otimistas, feitas nas demandas nos tribunais nacionais. E a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus 14 pessoas acusadas de participar de supostas fraudes na obra do trecho norte do Rodoanel de São Paulo. Entre os acusados estão funcionários das construtoras que executam as obras e 3 executivos da Dersa, entre eles o ex-presidente da estatal e ex-secretário de Transportes do governo paulista, Laurence Casagrande Lourenço. Laurence chegou a ser preso e foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal. Na acusação, o Ministério Público reconhece que o trecho norte do Rodoanel passa por terreno rochoso, o que encarece as obras. Mas diz que o fato já era sabido e deveria ter sido incluído no valor inicial da licitação e não em aditivos aos contratos feitos durante a execução das obras. A Justiça Federal considerou que a denúncia do Ministério Público está lastreada em elementos de prova suficientes. Em nota, a defesa de Laurence Casagrande afirma que a tese da acusação é mais uma evidência de que houve pré-julgamento contra ele. E um mês após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, os trabalhos já começaram para recuperar parte do que foi destruído pelo fogo. O museu abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens e serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821. Com um abraço simbólico no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, funcionários, pesquisadores e amigos do Museu Nacional lembraram um mês do incêndio que atingiu o prédio e destruiu grande parte do acervo da instituição. Esse abraço é bastante simbólico, porque ele mostra que a equipe do museu continua unida, que a gente continua querendo trabalhar, que a gente continua amando a instituição, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de entrar nela todo dia, como antigamente a gente fazia. O prédio já foi cercado e isolado e agora está em andamento o trabalho de reforço da estrutura e cobertura do prédio. Só depois dessa etapa emergencial é que equipes de especialistas e do museu vão entrar no palácio para começar a resgatar e recuperar parte do acervo. Nós já conseguimos ter uma verba emergencial, graças à sensibilidade do MEC, para que a gente pudesse fazer obras que visam dar a segurança para pessoas que entrarem no palácio. Que obras são essas? Primeiro, isolamento da área. Segundo, reforço estrutural. Terceiro, uma cobertura. Tão logo essas obras sejam finalizadas, nós vamos poder então começar esse laborioso trabalho que é o de resgate do acervo que continua sob os escombros. As obras emergenciais começaram depois que o Ministério da Educação liberou cerca de 9 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela administração do Museu Nacional. Logo depois do incêndio, outras medidas foram anunciadas pelo governo federal. Dentre elas está a edição de 2 medidas provisórias. Uma transforma o Instituto Brasileiro de Museus em Agência Brasileira dos Museus, que vai administrar 27 museus federais e seus acervos. A ABRAM terá mais recursos e poderá arrecadar receitas próprias. A outra MP define regras para a criação dos chamados fundos patrimoniais, que vão poder arrecadar recursos para serem aplicados em projetos em várias áreas, como educação, cultura, ciência e esportes, o que inclui, por exemplo, a reconstrução do Museu Nacional. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também lançou chamada para selecionar projetos de segurança, como prevenção e combate a incêndios em museus, arquivos e bibliotecas, no valor total de 25 milhões de reais. Se nós conseguirmos essa dotação orçamentária e ela não for contingenciada, e ela vai realmente ocorrer, eu acredito que em 3 anos já vamos ter alguma coisa. Alguma coisa bacana, não é um museu pronto, mas não vamos ter alguma coisa, porque eu vou ter um teto, eu vou ter uma parede e já vou ter um planejamento do que eu vou colocar. Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria ajudado os pais a evitar o pagamento de milhões de dólares em impostos tributários. A afirmação está em uma reportagem do jornal The New York Times.
A investigação conduzida pelo jornal norte-americano New York Times mostra que o presidente Donald Trump recebeu do pai dele, Fred Trump, mais de 413 milhões de dólares em negócios com imóveis. Esse patrimônio imobiliário gerou taxas e registros financeiros, mas o jornal afirma que Trump ajudou o pai a não pagar os impostos devidos, montando junto com os irmãos uma falsa empresa para disfarçar a origem dos valores. O jornal lembra que Donald Trump sempre se autopromoveu como um empresário e magnata que venceu por esforço próprio e começou os negócios com um empréstimo pequeno que recebeu do pai. A investigação do jornal foi feita com base em registros bancários, auditorias financeiras, livros contábeis, faturas e cheques, além de entrevistas com ex-funcionários e conselheiros de Fred Trump e mais de 1.000 páginas de documentos e declarações de impostos. E 3 cientistas dividiram o Prêmio Nobel de Química. O anúncio do Nobel de Química hoje na Real Academia de Ciências da Suécia deu metade do prêmio para a cientista norte-americana Frances Arnold por pesquisas na evolução dirigida de enzimas que podem ser utilizadas na área médica, na química e produção de biocombustíveis. Ela vai receber metade do prêmio de 9 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 4 milhões de reais. A outra metade do prêmio Nobel será dividida entre o norte-americano George Smith por uma pesquisa sobre o uso de fragmentos de proteínas e o britânico Gregory Winter por pesquisar anticorpos e criar um medicamento produzido com base puramente humana, que é usado no tratamento de inflamações crônicas do intestino, como a doença de Crohn. Ainda esta semana devem ser anunciados o Nobel da Paz e o de Economia. E a seguir, pesquisa Datafolha mostra crescimento de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad tem elevação da taxa de rejeição. A mesma pesquisa mostra que para 59%, conversa com amigos e parentes tem muita importância na decisão do voto. E ainda entenda o trabalho do senador, cargo que tem 8 anos de mandato. Nós voltamos já. Neste domingo, o Cidade de Prêmios está demais e preparou uma premiação imperdível para você. Doando apenas R$5, você concorre a uma bolada de R$1.000 no primeiro e no segundo prêmio, uma Honda Pop no terceiro prêmio e no quarto prêmio tem uma linda Honda Fan 0 km e mais 20 prêmios no valor de R$100 cada no Giro da Sorte. E tudo isso por apenas R$5. É neste domingo às 10 horas da manhã ao vivo pela TV Minas Brasil. Cidade de Prêmios. É bom ter uma administração parceira do homem do campo. Depois de 30 anos de espera, os moradores da aldeia de cima finalmente viram ser construídas as tão sonhadas pontes. Há tempos precisava dessas 2 pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. Todo mundo sente aquela confiança porque foi uma obra bem feita, bem concluída. Era ponte de madeira muito ruim, caminhão pesado não tinha possibilidade de passar. Agora ficou do jeito que estava precisando de ser. Batizadas de pontes Jorge Arida Vasconcelos e Raul Pérez da Silva, as obras resolvem problemas antigos da região. Já caí em pinguela, já rodou lata de leite, já rodou cavalo. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo privilegiados com essas pontes. Já as pontes para a comunidade é muito importante, porque nós precisávamos dessas pontes. A prefeitura já entregou 16 pontes e outras 4 serão entregues, confirmando o nosso compromisso com o homem do campo. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história.
A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.